Recebam o nosso abraço fraterno, bem como da espiritualidade que já se faz presente. É bem assim que o nosso irmão Vilmar começaria, não é? Então recebamos o abraço fraterno, bem como da espiritualidade que já nos acompanha. Vamos conversar hoje sobre esse tema, ante a crise, que está nesse livro, Mãos Unidas, que só pelo título já merece a nossa atenção, no nosso carinho. Deixe-me lhes dizer que ele está ali na frente à nossa disposição. Ante a crise. Ele vai conversar com nós, Emmanuel, a respeito da nossa postura ante os momentos de crise. Quando a crise se apresenta ou quando os grandes fenômenos acontecem, em que nós nos envolvemos, cada um à sua maneira. Mas deixemos para Emmanuel, que lá no seu item, para deixar mais claro, no item 23, ante a crise, nos diz que no ápice das grandes provações, dos grandes fenômenos que acontecem, muitas vezes tumultuam-se os que anseiam em compartilhar a prestação de serviço. E é natural que assim aconteça, mesmo porque, à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos evoluindo, que a nossa alma se adequa às condições e nós vamos aos poucos aprendendo a perceber o mecanismo da vida, a forma que as coisas acontecem no nosso entorno, nós vamos naturalmente cada vez mais nos envolver com esses grandes fenômenos que acontecem. E no ápice dessas provações, dos grandes fatos, das grandes tragédias que acontecem, muitas vezes nós nos permitimos a uma atitude normalmente pouco pensada, pouco meditada, com baixo nível de raciocínio e muito mais impulsividade e até mesmo emoção. No anseio de fazer a nossa parte, de chegar até lá e de mostrar a nossa presença ou até mesmo fazer aquela justificativa que se faz necessário nesses momentos, porque realmente quando acontecem grandes tragédias nós não conseguimos ficar indiferentes e de alguma forma ou outra nós nos envolvemos. E na grande parte das vezes, conforme Emmanuel nos alerta, é de forma tumultuada, com pouco raciocínio, com pouca noção do que nós podemos fazer para contribuir nesses momentos. Ante um naufrágio, por exemplo, que existem tantos exemplos que a história nos mostra, aparecem os candidatos ao concurso de urgência. Na emergência, na ansiedade, e que bom, como nós vamos ver mais adiante, que a gente tenha esse espírito. Mas nesses grandes naufrágios, acontece então aparecerem candidatos ao concurso da urgência, lançando petições inconsideradamente, sem pensar, sem raciocínio, ou improvisando salva-vidas, porque nós não temos muita noção do que fazer, então a gente às vezes chega no embalo da situação ou das sugestões e vamos agindo impensadamente, lançando improvisos de salva-vida com os inadequados recursos que encontramos. Porque, na verdade, nós não estamos trabalhados, não nos formamos para estar ante esses fatos. A nossa conduta, a nossa formação, ela é para os momentos, ou para criar uma situação em que nós nos permaneçamos em paz, com uma certa tranquilidade. Então, esses grandes fenômenos vão fazer com que as coisas saiam da naturalidade e nós venhamos a estar, portanto, diante de um fato do qual nós não temos noção exatamente de o que fazer e como reagir. É por isso que agimos impensadamente. Se um incêndio devora uma casa, comprometendo a segurança, habitualmente, eis-nos lépidos na ação quase sempre descontrolada para que o fogo se extinga. E nós tivemos na nossa cidade, há bem poucos meses, que bom que as coisas se acalmaram e ultimamente não se tem visto falar desses fatos,
mas há bem poucos dias nós tivemos uma sequência de 3, 4, 5 fatos de incêndios ou né, que queimaram totalmente as residências. E se nós puxarmos um pouquinho na nossa memória, existem outros um pouco mais antes, e que, notem, a cidade inteira se comove, todas as pessoas se envolvem de alguma forma ou outra. Transformou-se uma espécie de onda na nossa cidade, em que todo mundo comentava, e grande parte de nós outros nos apressamos em prestar a nossa solidariedade de alguma forma. Ágeis, né, lépidos, para criar situações ou para ações, para criar ações que viessem ao encontro das necessidades criadas por aquele fenômeno. E notou-se realmente, são muitas pessoas encaminhando roupas, alimentos, móveis, recursos outros que se faziam necessários. E nós notamos isso nesses fenômenos acontecidos aqui na nossa cidade, em que todos tiveram essa oportunidade de expressarem-se, de fazer a sua ação no sentido da correção daquilo que nós olhávamos como um desastre, como algo que não deveria, não poderia ou não queríamos que estivesse acontecendo. Mas felizmente que assim seja. Felizmente que assim, na exaltação da solidariedade nas horas difíceis. Que bom que nós nos comovemos, que bom que nós nos expressemos. Se nós olharmos novamente, nós vamos ver que Emmanuel chama a atenção apenas a essa atitude impensada e extremosa, no sentido sem uma noção muito clara de o que fazer, mas exalta a atitude de solidariedade nessas horas difíceis. Que bom que a gente consiga extrair de nós esses sentimentos. Que bom que nós não nos façamos indiferentes aos grandes problemas que acontecem com os nossos irmãos em humanidade. Benditos sejam os braços tocados de amor fraterno que se dedicam à elevada missão do bem. E essas são oportunidades em que nós temos essa oportunidade de exercitar, de expressar, de fazer algo ao encontro de alguém que naquele momento está em necessidade, em carência, exigindo de nós o nosso sentimento de solidariedade, de fraternidade e de amor ao próximo. E que bom que nós não nos fazemos indiferente e que a gente busque realmente, de alguma forma, fazer aquilo que toca a cada um nesses momentos. Quando eles acontecem de formas que envolvem a comunidade inteira, não nos cabe de maneira nenhuma o direito de nos fazermos indiferente, porque se eles estão nos alcançando é porque alguma coisa nós precisamos e podemos fazer, e é a expressão da solidariedade, da fraternidade e do amor ao próximo que vai fazer com que se minore ao menos o sofrimento daqueles nossos irmãos envolvidos em uma tragédia, em uma situação de perda e de desencontro, como acontecem nesses fenômenos. Entretanto, na culminância das grandes tribulações, ser-nos-á lícito meditar na importância do auxílio na hora da paz, como agora, por exemplo. Neste momento, no início, no formar das coisas, para que lá adiante não venham a acontecer essas tragédias. A boa orientação, por exemplo, também é uma forma de se prevenir. Mostrar para as pessoas, alertá-las quanto aos cuidados que deve-se ter com o gás, com a eletricidade, com o sol mais seco, com problemas que possam vir a redundar mais adiante em grandes tragédias. Que bom que a gente possa passar para as pessoas o alerta com relação à sua conduta no trânsito, para que não venham a provocar mais adiante tragédias que venham prejudicar tantas pessoas, tantas situações, a ponto de criar situações de compulsão, de comoção social, como nós vemos
Todos os dias, há bem poucos dias, noticiava-se na Índia aquele acidente de trem com tantas vítimas. Coisas que podem ser prevenidas. Não estou falando daquele fato porque eu não adentrei muito a ele, não busquei entender os mecanismos que provocaram o acidente. Mas são fatos que correm o mundo e que chegam até os nossos corações, graças às formas de comunicações mais modernas. Nós estamos presentes em todos os grandes fenômenos que acontecem. Nós sabemos com mais lepidez, com mais rapidamente desses fatos, e estamos participando emocionalmente deles também, e nós não nos informamos suficientemente sobre aquele fato específico. Mas nós sabemos que às vezes, na grande maioria dos acidentes, uma pequena atitude de alguém pode evitar tragédias maiores. Como citava há bem pouco tempo um conceito, né, que dizia para nós que se trabalhadores desses do trânsito do trem, das linhas de trem, tivesse colocado uma pequena pedra na frente da roda do trem, no trilho, em cima do trilho, lá quando ele estava parado, talvez o trem não tivesse disparado. Essas pequenas atitudes que inclusive o Emmanuel cita um pouco mais adiante aqui, e que vão fazer a grande diferença um pouco mais adiante. E que às vezes, por serem dessa forma, nós nem notamos, porque não acontece a tragédia e não fica, portanto, expresso a atitude tomada anteriormente. É impossível que as águas invasoras de uma represa esbarrondada nunca saísse do leito, criando dificuldades, se alguém houvesse espontaneamente corrigido a obscura brecha inicialmente surgida na construção. E nós, pela crítica recebida, né, por usar palavras tão, assim, às vezes desconhecidas ou pouco usuais, né, fomos buscar lá no dicionário o esbarrondada, que é uma palavra realmente que nós não usamos muito. E eu também estranhei ela um pouco e fui correndo para a internet na busca do significado no dicionário eletrônico, o significado do esbarrondada. Esbarrondar, tombar em fragmentos, aos pedaços, desmoronar-se, esboroar-se, ou, num outro sentido, investir com ânimo, com ímpeto. Ou seja, esbarrondar, a represa esbarrondada é porque ruiu a margem, a represa propriamente, que se alguém um pouco antes tivesse prestado mais atenção naquela pequena brecha que estava aparecendo e chamasse o alerta, poderia evitar a grande tragédia que nós temos notícias, inclusive, de barragens que vieram a esbarrondar, como dois casos que aconteceram há bem pouco tempo em Minas Gerais, que se alguém tivesse prestado atenção e cuidado daquelas pequenas possibilidades, quando ainda ela não era comprometedora, poderia evitar as grandes tragédias. Certos prédios talvez jamais se precipitassem no solo, ocasionando prejuízos enormes, e também nós temos notícias de prédios que vêm a ruir, se alguém houvesse ajudado com humildade a retificar a planta que lhe deu origem. Se você está diante da obra e nota que uma das suas colunas, uma das suas paredes está um pouquinho fora do cálculo, é interessante ainda lá no início já recalcular essa situação, para evitar que mais adiante ela venha a ruir. Se esse ou aquele diminuto erro de cálculo tivesse sido visto a tempo, então. Sabemos que as leis kármicas são positivas. Lei de causa e efeito. Toda a causa provoca o seu efeito naturalmente e nós vamos colher as consequências de forma inevitável um pouco mais adiante.
com um pouco mais, um pouco menos de carga desta lei, conforme nós vamos agir nesse período da preparação para a nossa cobrança. Se dá para chamar de cobrança o efeito de uma causa que nós mesmos, por escolha, provocamos. Não desconhecemos que o amor e a prevenção, a renovação, lhes refaçam os efeitos. O amor cobre a multidão das nossas falhas. Quanto mais nós aprendemos no sentido de elevar o nosso sentimento, mais leves são as consequências daquilo que nós temos no nosso passado. Então, a elevação do sentimento, o amor que nós produzimos, que nós criamos em nós, a nossa capacidade espiritual sendo cada vez mais intensa, mais vívida, ela atenua as consequências das leis de causa e efeito. Como tem aquela pequena historieta contada pela mediunidade daquele operário, aquele trabalhador que veio pela misericórdia, porque ele deveria perder mais que um braço pela lei de causa e efeito, pela misericórdia divina, deveria perder o braço inteiro na moega lá que faz o trabalho com a cana, e que acabou perdendo apenas um dedo da sua mão, e que depois veio a explicar, porque a dor era intensa, o sofrimento era muito grande, então se questionou por que aquele cidadão tão bom, que tinha amor ao próximo, e que tanto bem fazia aos seus, tinha que sofrer um desastre desse a ponto de perder uma parte da sua mão. E veio a explicação dizendo que, na verdade, ele teria que perder ainda mais do que o dedo. Era o braço inteiro. Mas como ele era bom, como ele fazia o amor ao próximo, a lei do karma, a lei de causas e efeitos, inevitavelmente lhe cobraria alguma coisa nesse sentido, mas a intensidade, a importância dele naquele meio, o amor expresso e o benefício que ele produzia no meio em que estava, sendo fundamental para aqueles que conviviam com ele, então foi abrandada o efeito da sua causa, da causa criada, que lhe trouxe nessa necessidade de sofrer uma certa dor, uma certa perda, para que se quitasse com as leis de causa e efeito. É o amor cobrindo a multidão dos nossos pecados, conforme nos ensina o apóstolo. O amor tem a capacidade de cobrir a multidão das nossas falhas. E então, se nós temos o intenso amor sempre agindo e fazendo o bem, nós estamos com o bem pagando as nossas dívidas, que às vezes são de pura maldade. Então o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Pensemos nisso, a fim de valorizar os donativos de cooperação considerados mínimos, mesmo que sejam mínimos. Nos pequenos detalhes, lá tem que estar presente a nossa atitude de amor ao próximo. Pequenas demonstrações de bondade podem sustar no braço quase delinquente, impedindo o suplício de vastos grupos domésticos. A pequena demonstração de bondade, trazer a pessoa de volta à realidade, cortar quando ainda na infância, quando ainda na juventude, as demonstrações de maus hábitos, de tendências nocivas para o próprio, fazendo com que ele retorne para a realidade, é olhar para dentro da pessoa como ela é e fazer uma leitura, um entendimento das consequências daquelas atitudes e fazer ainda na nascente, então, a correção para que lá adiante não tenhamos que punir severamente essa mesma criatura. Então, uma pequena correção agora que nos custa e é inevitável para que não seja mais dolorosa quando chegar mais lá adiante. Um pequeno gesto, um gesto de compreensão é capaz de obstar a queda de alguém na toxicomania, por exemplo. Aqui já é uma questão de orientação.
de fazer com que as pessoas consigam perceber as consequências das suas escolhas. Que elas têm o direito, sim, mas não lhes convém. E isso tem que ficar claro na educação passada. Porque nós não podemos permitir que os nossos filhos, que as nossas crianças, cheguem até o problema para depois nós começarmos a sentar a corrigi-las. Tem que ser com antecedência. Tem que ser com previsão. Tem que ser com orientação para que ela tenha um espírito bem formado e possa ter a capacidade moral e espiritual e intelectual de fazer escolhas, de pensar no que escolhe, de pensar no que faz. Porque não é depois que já está no problema que nós vamos correr atrás de todos os recursos que existem, e que bom que eles existem, mas façamos previamente, já com antecedência, para que a pessoa se forme e diante da sugestão possa tomar decisões certas, ou ao menos ela própria responsabilizar-se pelas suas escolhas. Para que nós depois não venhamos a dizer, eu deixei se perder. Não. Eu dei toda a formação necessária. Eu dei todas as dicas. Eu dei todo o conhecimento necessário. Nunca lhe tolhi a liberdade, mas sabia perfeitamente o que estava por trás daquelas pequenas sugestões que eles foram aceitando. É a formação do caráter, quando ainda está sob nossas responsabilidades, que às vezes vai salvar. A grande missão dos pais é entregar esse espírito em melhores condições de que quando chegou nas nossas mãos. Essa é a nossa missão. Não apenas na toxicomania, mas em todos os vícios que nós possamos imaginar. Todos eles são nocivos, todos eles são oportunidades de colocar um espírito a se perder. Então aqui a toxicomania fica apenas como um dos exemplos de viciação que nós estamos sujeitos. E todos nós estamos. Mesmo nós que já passamos um pouco mais da juventude, que já estamos na segunda ou na terceira juventude, também nós temos que prestar atenção e tomar as nossas decisões com responsabilidade, porque nós também estamos sujeitos aos vícios, a todos os mesmos vícios. Noção do que nós estamos fazendo, isso é muito importante, é pensar, é usar a razão, porque Deus não nos deu a inteligência e o livre-arbítrio por acaso. É para que nós usássemos no sentido mais proveitoso possível para a nossa evolução espiritual. Algumas horas de diálogo amigo, e como nos custa às vezes sentar e conversar, e nós temos que aprender algumas técnicas. Às vezes não é chegar e falar sobre o assunto. Temos que primeiro entrar no espírito da pessoa, para depois começar a fisgar, a lançar, a colocar algumas sugestões. Primeiro, entra no espírito, cria uma situação, ameniza os males, as advergências, para depois começar a corrigir. Algumas horas de diálogo amigo, em muitos casos, apaga a ameaça do suicídio iminente. Para isso nós temos que estar presentes, nós temos que ver o que se passa naquela alma, aceitá-la com suas dificuldades, mas fazer aquelas pequenas chamadas de esperança, de confiança, de alerta, imunizando centenas de criaturas contra o pessimismo e o desânimo, porque tudo tem uma nascente. O suicídio, citado aqui como uma das possibilidades lá mais adiante, é consequência bem mais adiante. É a atitude extremada quando as coisas já se cresceram, já estão em estágios de insuportável, de inadministrável, de difícil, de angústia extrema. Começa com pequenos gestos de angústia, de depressão, de tristeza, de não aceitação, de revolta. Começa ali, e nós temos que prestar atenção nisso.
Então, quando as pessoas começam a dar os pequenos sinais de fraqueza espiritual, façamos alguma coisa, chamando-as para a fé, para a razão, para a vida, para que não cresça a ponto de mais adiante ela estar diante de possibilidades extremadas. Porque aí será bem mais difícil de passar uma orientação. Porque normalmente quando chega lá a ponto de ameaçar a própria vida, já passou por toda uma história e já está preparada provavelmente para todas as orientações que nós podemos passar. Já tem argumento contrário para tudo. Ah, mas existe Deus. Mas Deus não me ama. Ah, mas eu não tenho fé. E assim é que são as coisas. A pessoa, quando chega no estado extremado, ela já passou por toda a história. Portanto, ela já tem desculpa para todas as orientações que nós passamos. Façamos previamente, então, a nossa orientação. Lá, nos pequenos gestos de desânimo, de pessimismo, de tristeza, chamando a pessoa para a vida. Singela colaboração amoedada é suscetível de apaziguar uma família em penúria, frustrando aflitivas provas do nascedor. A necessidade, às vezes, de nós abrir mão daquilo que nós temos maior dificuldades de fazer, que é a amoedada. A assistência amoedada. Infelizmente, nós ainda seguramos muito. Nós estamos preocupados com o nosso amanhã. Ah, mas vai me fazer falta para o futuro. E nós não liberamos nada. Essa pequena contribuição que nós fazemos ali naquela campanha do alimento, às vezes 1 quilo de alguma coisa, pode ser um pequeno estímulo lá adiante para aquela família carente. Agora sábado agora, é o sábado solidário. De manhã no Linácio, nosso Laíris e o Edson. De tarde a Elizabeth e o seu companheiro vão para o Linácio receber das pessoas 1 quilo. Meio quilo de massa, porque o pacote de massa é só 500 gramas. Um pacotinho de massa, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha. Muitas pessoas passam sem deixar nada, mas outras deixam. Aquele pequeno gesto pode estar significando um socorro para alguém que precisa. E a necessidade é tanta. É muito maior do que nós imaginamos. É muito maior do que os nossos olhos veem e que nós temos noção na nossa tranquilidade, na nossa paz, na nossa boa vida que nós temos. Grandes crises no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, se define como sendo a grande soma de nossas pequeninas omissões e das nossas pequeninas necessidades. Na prática do bem, gerando condensação do mal. Esses pequenos elementos que a vida nos apresenta e que nós não prestamos atenção. Pode ser o nascedouro do grande problema lá adiante. Então nós temos que aprender a pensar também nas pequenas tragédias, nos pequenos gestos, nos infortúnios ocultos, que nós vamos citar um pouco mais adiante. Nasce, como disse já, da pequena experiência e que somada vai condensando o mal. Então, quando nós sustamos, omitimos os pequenos gestos, nós estamos permitindo a pequena necessidade, que se transforma mais adiante numa grande necessidade. Porque ela se soma também da mesma forma. As nossas pequenas omissões vão se somando, e são grandes omissões, permitindo lá adiante a condensação do mal. Justo nos comovemos, dispondo-nos a suprimi-la onde apareça. Entretanto, importa refletir no valor das nossas pequeninas doações de auxílio e compreensão antes dela. Importa pensar no valor das pequeninas doações. Doações de nós, não é doações de alimento ou de dinheiro
de recursos, de roupa. É doação de nós, do nosso coração, da nossa alma, da nossa palavra, do nosso pequeno gesto que não dispensa a doação de alimento, pelo contrário, talvez favoreça, mas que junto com isso tudo esteja o pequeno gesto de amor ao próximo, de compreensão, de carinho, de valorização do indivíduo, nosso e do próprio indivíduo, para que ele se sinta recolhido, acolhido, aceito. Nada dói mais do que um gesto de preconceito, de desvalia que nós recebemos. E nós já recebemos. Com certeza, em algum momento, alguém já nos tratou com desvalia, com pequena importância, com desprezo, ou sabe-se lá. E nós sabemos o quanto dói. Embora nós sabemos os nossos valores. Mas aquela pessoa que está lá no fundo da vila, na mais larga penúria, já sofrida, já dolorida, já esmagada, um pequeno gesto de desvalia dói-lhe muito mais do que a nós, porque ela já está somando desvalias. Então, é justo nos comovamos diante da dor e do sofrimento do outro. Entretanto, importa refletir no grande valor das nossas pequenas doações. Isso tudo nos fez pensar nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como não pensar nele. É um dos mais belos e comoventes textos lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E fica nisso um convite a nós meditar, pensar, ler com atenção, com estudo, com tempo e com amor esse livro. Ele é transformador, profundamente transformador da nossa cabeça, da nossa alma, do nosso espírito. E lá no seu capítulo 8, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita, no item 4, infortúnios ocultos, nos dizem os espíritos: nas grandes calamidades a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Estes pequenos, aqueles ocultos que estão lá no fundo da vila, e eles há. Agora, bem poucos dias, nós soubemos de uma dessas criaturas que mora lá na ponta da vila, que é companheiro de uma mulher com problemas mentais, dificuldades, foi encontrado perdido, foi ao hospital. Nós não ficamos sabendo. Nós soubemos quando já estava no hospital. É uma dor infinita que essas criaturas passam, com carências grandiosíssimas. E que se nós não formos lá, nós não vamos ficar sabendo. São os pequenos ocultos, essas pequenas necessidades ocultas que nós não percebemos e que nós precisamos perceber. E na sequência desse texto, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, nos conta a história daquela mãe, daquela grande dama da sociedade que vai ao encontro da necessidade e que a chegada é saudada, é reconhecida e que, portanto, nota-se na atitude das pessoas que a recebem lá naquelas mansardas, naquelas pontas de vila, que já lhe é hábito ir até lá. Leva junto de si a filha para que aprenda. E a filha quer participar, quer dar também, mas ela diz: isso nada é teu. Que vantagem você teria em entregar, alcançar alguém algo que não é teu?
Vai e ajuda a fazer a assistência a essas pessoas doentes. Vai e dá de ti no momento que estivermos atendendo a um doente. Costura, cose, faz uma pequena peça, que aí então estará dando de si também. E esta grande dama volta para uma família que em necessidade, em carência, dá-lhe aos recursos imediatos mais necessários e vai ao hospital, onde está o pai que não pode ajudar, que está momentaneamente ausente, levar também algum conforto e notícias da família. Nos conta esse texto também, um pouco mais adiante, que uma oportunidade, alguém que fez pequenas artes, pequenos artesanatos, e estava vendendo na cidade, na busca de recursos, veio a bater na porta dessa senhora, e a reconheceu, e ela pediu silêncio. Não diga nada disso a ninguém, não diga que me conhece. Assim fazia Jesus, nos diz o texto. São esses gestos que precisam nascer nos nossos corações, com antecedência, antes da crise, antes do problema. Que Jesus nos ilumine e nós possamos começar a amadurecer a nossa alma. Que assim seja.